Bom dia, boa tarde, boa noite, professor. Me chamo Victoria Cristina, sou do primeiro ano de Psicologia e o livro que eu escolhi para a apresentação desse vídeo é o livro Cultura, um conceito antropológico, do Roque de Barros Laraia. Eu vou dar uma breve introdução e falar um pouco sobre o autor. O Roque de Barros Laraia, ele é professor aposentado da Universidade de Brasília. Ele nasceu em 1932 na cidade de Pouso Alegre, em Minas Gerais. E ele as suas pesquisas têm destaque, têm ênfase na cultura dos povos indígenas. Essas pesquisas realizadas por Laraia contribuíram para uma visão mais desconstruída desses povos, das comunidades indígenas, do ponto de vista sociológico. Essa obra é uma das principais do autor, e dentro dela, ela é dividida em duas grandes partes. Uma delas é a contextualização do conceito de cultura no decorrer das épocas, né? E também a outra parte, ele aborda sobre como ela opera. Ele também deixa claro que a tese dele é como a cultura é multilinear, herdada, né? E também se distingue em cada grupo social. Durante a primeira parte do livro, ele vai trazer diversas teorias para poder explicar as diferenças culturais. E dentro dessas teorias, nós temos dois importantes conceitos, né, que antigos antropólogos e sociólogos recorriam para justificar essas diferenças culturais. Dentro delas é o determinismo biológico, que atribui certas características aos genes, como por exemplo, os brasileiros herdaram a preguiça dos povos negros, ou também a que os norte-americanos são interesseiros e só buscam dinheiro. E a outra é o determinismo geográfico, na qual aborda que o meio em que uma comunidade habita molda a sua cultura e os seus costumes. Já no terceiro capítulo, ele vai abordar sobre o conceito de cultura, como era o conceito de cultura antigamente. E o conceito já era pensado antes mesmo de John Locke. E ele foi oficializado pelo antropólogo britânico chamado Edward Taylor no século XIX, que é uma síntese das palavras culture e civilization. Culture é um termo germânico utilizado para representar os aspectos espirituais de um povo, e civilization se refere é um termo francês que se refere às realizações materiais de uma comunidade. E de acordo com Taylor, a cultura ela constitui-se de conceitos, crenças, arte e moral adquiridos pelo homem como um membro da sociedade. Resumindo, cada teoria deste capítulo em específico retrata o relativismo cultural, que não era pré-estabelecido e era assim gradativo e transmitido por herança. E essa herança tem um termo chamado endoculturação, distinguindo-se em parcelas da população. No decorrer do intervalo de tempo, o conceito de cultura passa a ter novas definições que acabam gerando uma certa confusão e não esclarecimento. Nesse mesmo período, aconteceu um afastamento entre o cultural e o natural, causado pelas ideias iluministas da vangloriação do homem em relação aos outros animais, pelas suas habilidades de comunicação, capacidade de fabricação de instrumentos e ser o único que possui cultura. No capítulo 4, que é o desenvolvimento do conceito de cultura, o autor realiza críticas às ideias iluministas e rebate que o homem faz parte da natureza e coexiste com ela, e que esses fenômenos naturais são processuais e possuem causa e regularidade. Uma correção aqui, na verdade, foi o Taylor
abordou sobre os fenômenos naturais e a causa e a regularidade. E o Taylor aborda sobre como a diversidade possui estágios de evolução que são resultados da desigualdade de estágios presentes no processo, e as nações europeias devem ser separadas das tribos selvagens. Um fator importante que contribuiu para o pensamento do Edward é que, durante a época, o livro Origem das Espécies estava sendo produzido, e esse livro acreditava em uma evolução unilinear. A partir do século XIX, foram realizados estudos sobre como as instituições sociais foram criadas. A respeito disso, o antropólogo americano Franz Boas, ele nasceu na Alemanha, mas aqui está mostrando que ele é antropólogo americano. Ele atribuiu à antropologia duas tarefas. A primeira era a reconstrução da história de povos ou regiões particulares, e a segunda é a comparação da vida social de diferentes povos cujo desenvolvimento segue as mesmas leis. Boas também critica o processo seletivo uniforme, que é de sociedades mais avançadas ou de menos avançadas. É uma teoria bem errônea, né? E também traz o conceito de uma abordagem multilinear, cuja cada cultura segue o seu próprio caminho em função de eventos históricos. De acordo com o antropólogo estadunidense Alfred Kroeber, no seu artigo O Superorgânico de 1917, o ser humano é adaptativo e criou seu próprio processo evolutivo. Colocando esse pensamento em prática, a gente pode atribuir o exemplo de que um cachorro criado por uma ninhada de gatos no seu processo de desenvolvimento irá latir e manterá suas características, enquanto um bebê nascido na França com nenhum contato com a sua língua materna, criado por um casal de chineses, quando ele se desenvolver e crescer, vai começar a falar mandarim chinês como um nativo. Outro conceito importante é a ideia da origem da cultura. Em relação a isso, o autor diz que o ser humano passa a utilizar seus sentidos para a sobrevivência em seu meio e, como consequência, o seu cérebro passa a desenvolver-se. De acordo com o antropólogo francês Lévi-Strauss, os costumes surgiram quando o homem criou a primeira regra. Segundo o antropólogo estadunidense Leslie White, a cultura se formou a partir dos símbolos, e por conta disso o primata se transformou em homem. Abordando sobre a cultura no contexto contemporâneo, esse conceito passa a ter definições mais reformulações do conceito, por conta da necessidade de ter uma precisão sobre o que é a cultura no modelo atual contemporâneo. Conforme mais um antropólogo, né, basicamente todas as teorias que foram abordadas aqui foram teorias de antropólogos, obviamente, mas segundo Roger Cassin, no seu artigo Theories of Culture, ele aborda que existem 4 teorias sobre a cultura. Ela como sistema adaptativo, que a comunidade se organiza por si própria, de acordo com suas necessidades, de forma econômica, religiosa e social. A outra é a cultura estrutural, um sistema estrutural, que se dá por meio da seleção natural. A cultura como um sistema simbólico, que começa nas áreas mais práticas da vida humana e depois ramifica-se em outros aspectos culturais, como por exemplo a religião, a arte, a crença. E no processo do sistema simbólico existem 4 teorias que explicam esse fato, que é o materialismo cultural, de Marvin Harris, a dialética social, dos marxistas, o evolucionismo cultural, de Elman Service, e a ecologia natural, de Julian Stewart. De acordo com a americana Ruth Benedict, a visão do homem se dá pela cultura. Então, acerca dessa teoria, ela levanta a questão: o que significa floresta para um indígena e o que significa a floresta para um antropólogo que não possui nenhum conhecimento ambiental. Ou seja,
a cultura condiciona a visão de cada um, do indígena e do antropólogo, porque basicamente a floresta tem um significado para cada um desses indivíduos. Já no plano biológico, temos a grande interferência da cultura em tempos de crise, na forma como nos alimentamos, nos tempos de adoecimento, e dentro dos tempos de crise, os indivíduos perdem, os membros de uma cultura perdem o que os mantém vivos e unidos, e basicamente se resume em quem sofre e quem causa sofrimento. Na alimentação, os costumes nacionais de comer, de sentir fome, são determinados em certos horários específicos de cada comunidade, e também em tempos de adoecimento. Qual procedimento é mais eficaz para o tratamento de uma doença? A fé, os medicamentos ou os xamãs? Outro conceito importante é sobre como cada indivíduo participa de maneira diferente na sua cultura. Ou seja, nenhum indivíduo participa de todos os elementos da sua cultura por conta de uma questão estritamente cultural e cronológica. Acerca disso, o sociólogo Marion Levy Jr. diz a respeito que nenhum indivíduo é completamente familiarizado com todos os aspectos de sua cultura. No entanto, deve existir pelo menos um conhecimento mínimo, porém nem sempre todas essas questões serão previsíveis e poderiam ocorrer uma quebra de padrão de comportamento. Outro conceito é sobre como o tema, no caso a cultura, ele possui uma lógica própria. Ou seja, o indivíduo constrói sua própria lógica através do empirismo, no qual tem sua concepção melhorada a partir dos instrumentos que dão sentido à vida. E também como o tema em si é dinâmico e não é estático, e cada grupo se modifica de acordo com suas necessidades. A velocidade da mudança varia de acordo com cada um. Pode ser uma sociedade grande ou pequena, e é necessário atentar-se a recortes que podem representar falsas impressões de estagnação, ou seja, que certa cultura é atrasada, que uma sociedade não de certo evolui. E também existem dois tipos de mudanças culturais, as internas e as externas. As internas são basicamente dentro do próprio sistema de cada comunidade, e as externas são o contato de uma cultura com outra. Elas emergem desse contato. Dando uma analisada nessa obra, um dos pontos fortes que a gente pode citar é a questão da crítica ao eurocentrismo, e também que ele possui uma linguagem simples e direta, então é fácil de compreender também. E esses conceitos, outra questão é a questão desses conceitos que são completamente atuais no contexto em que vivemos, né? Agora, em relação aos pontos fracos, a obra, por ser uma introdução, ela não possui tanta profundidade teórica, e também existe uma falta de diversidade nos autores que são citados. Por exemplo, só são autores, não são autores indígenas ou afrodescendentes, que possuem uma visão de mundo mais individual, mais subjetiva, entende? Então, a falta dessa diversidade, dessa visão de cada autor que vive em contextos diferentes, faz uma falta na argumentação, na construção de cada teoria que foi abordada. Outro aspecto negativo é como o livro já foi reeditado, reformulado várias vezes, mas mesmo assim ele traz termos e conceitos certos aspectos que refletem coisas dos anos 80 e 90. Já a obra é extremamente relevante porque ela se aplica em diferentes situações, mas uma das principais é a questão multicultural, a questão da globalização em que vivemos atualmente. E a visão do Laraia
na qual basicamente é que nenhuma cultura é superior à outra, é crucial nesse momento em que vivemos em contato com diferentes pensamentos, diferentes modos de vida. Agora, concluindo, a gente pode dizer que a cultura se forma a partir de diferentes contextos históricos. Ela é contextos históricos, sociais e simbólicos. Ela é algo dinâmico, não é algo fixo e muda com o tempo e a partir das necessidades de cada grupo. E também a ideia de que existem culturas mais evoluídas ou menos evoluídas que outras, na verdade é só uma maneira, é uma teoria eurocentrista, mas a gente tem que entender que cada cultura tem sua maneira, seu processo de adaptação e cada uma se organiza do seu jeito. E a visão que o autor possui, o conceito que ele traz, a sua tese, ajuda a entender melhor tanto a nossa própria cultura quanto a cultura dos outros, né? E ainda que a obra foi feita em um contexto mais antigo, ela contribui para uma visão mais desconstruída de certas práticas preconceituosas e de cada cultura nas tensões atuais. E elas são essenciais para refletir, né, sobre o racismo, a xenofobia e o preconceito religioso que está tão presente, porém tão apagado nos dias atuais.